Número 3. David Kinney. Em 2017, Brad McGarry, de 43 anos, morava em Bel Air, uma vila de quase 4.000 habitantes, no leste de Ohio. McGarry era mineiro de carvão. Ele também era abertamente gay. No dia 7 de maio de 2017, o melhor amigo de McGarry, David Kinney, a esposa de Kinney e a filha de 13 anos deles foram até a casa dele. McGarry e Kinney se conheceram cerca de 6 anos antes, numa aula sobre mineração de carvão. Eles se deram bem e rapidamente se tornaram grandes amigos. McGarry costumava passar os feriados com a família Kinney, sendo chamado de tio pelos filhos de Kinney. Kinney, sua esposa e sua filha deveriam deixar um aparador de grama na casa de McGarry. Ao chegar, viram a porta da frente aberta. Também parecia que alguém tinha revirado a casa. No porão, perto de uma banheira de hidromassagem, Kinney encontrou o corpo de Brad McGarry, 43 anos, em uma poça de sangue. Ele havia sido baleado 2 vezes na parte de trás da cabeça com uma arma calibre .22. Eles chamaram a polícia. A polícia logo notou algo estranho na cena do crime. A casa parecia ter sido revirada, mas itens como dinheiro e uma arma estavam claramente visíveis. A polícia achou que a cena do crime poderia ter sido montada para parecer um assalto que deu errado. Kinney foi interrogado na cena do crime. Ele disse que McGarry era seu melhor amigo e como um irmão para ele. A polícia perguntou quem poderia querer machucar McGarry. Kinney mencionou um homem com quem McGarry teve um envolvimento romântico no passado. A polícia investigou o homem e ele tinha um álibi irrefutável. Ele estava na cadeia do condado por violação da liberdade condicional. A polícia achou que McGarry poderia ter sido vítima de um crime de ódio, mas eles descobriram que ele era bem-quisto na mina e não tinha problemas com ninguém. 2 dias depois do crime, David Kinney, de 30 anos, foi interrogado. Ele contou que ele e a esposa almoçaram juntos e depois ele foi às compras sozinho. Ele afirmou que não comprou nada, apenas olhava as vitrines. Porém, a polícia reuniu evidências que o colocavam na cena do crime por volta do horário do assassinato. McGarry morava na mesma rua do chefe de polícia, que tinha câmeras de segurança fora de casa. No dia do assassinato, Kinney foi gravado dirigindo em direção à casa de McGarry às 13h59. McGarry chegou em casa às 14h55. 16 minutos depois, Kinney foi gravado saindo de carro da casa. Além disso, os dados do celular o situam na área na hora do assassinato. Quando confrontado com essa informação, Kinney apresentou uma nova versão. Ele contou que estava na casa de McGarry quando este chegou com outro homem. Eles entraram juntos na casa, então ele ouviu um tiro. Ele decidiu ir embora e não contar para a polícia. Kinney teve essa versão contestada. A polícia analisou registros telefônicos de McGarry e falou com várias pessoas. Aconteceu que McGarry e Kinney eram mais do que melhores amigos. Eles mantinham um relacionamento sexual há anos. Pouco antes de ser baleado, McGarry estava na casa de um familiar. Enquanto estava lá, ele recebeu uma mensagem e se animou. Ele contou a um familiar que planejava se encontrar com Kinney e sugeriu que teria um encontro sexual. Eles também encontraram mensagens de texto entre McGarry e Kinney que indicavam que eles estavam tendo relações sexuais. Isso inclui fotos que eles trocaram entre si. McGarry queria que Kinney deixasse a esposa para ficar com ele, mas Kinney não queria. Kinney apresentou uma terceira versão à polícia. Ele afirmou ter visto McGarry ser baleado, mas negou ter atirado. Kinney afirmou que o atirador ameaçou matá-lo se falasse algo e ainda avisaria a esposa de Kinney sobre seu caso com McGarry. Mais uma vez, a polícia pressionou Kinney. Ele admitiu ter matado seu melhor amigo e amante. Ele foi à casa de McGarry para encerrar o caso.
McGarry não reagiu bem e eles começaram a discutir. Kinney afirmou que McGarry sacou uma arma. Houve uma luta e ele conseguiu tirar a arma dele. Ele então acabou atirando na cabeça dele. A polícia duvidou da história e Kinney foi acusado de assassinato. David Kinney foi a julgamento no início de 2018. O advogado afirmou que ele agiu em legítima defesa. A promotoria afirmou que Kinney foi à casa de Brad McGarry para matá-lo. McGarry queria que ele largasse a esposa para ficarem juntos e, caso contrário, ameaçou contar o caso para a esposa dele. A esposa de Kinney suspeitava que havia um caso, mas Kinney sempre negou. Kinney decidiu garantir que McGarry nunca contaria a ninguém sobre o caso e atirou na cabeça dele. Além disso, não foi legítima defesa porque McGarry levou 2 tiros na parte de trás da cabeça. Kinney foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional em fevereiro de 2018. David Kinney, de 39 anos, está atualmente cumprindo pena na Southeastern Correctional Institution, em Lancaster, Ohio. Número 2. Megan Faramuska. Quando o Natal de 2019 se aproximava, a vida parecia estar indo bem para Heidi Broussard, de 33 anos. Heidi estava noiva e tinha 2 filhos, um filho de 6 anos e uma filha de 2 semanas, Margot Carey. Ela e sua família moravam em um condomínio tranquilo, em Austin, Texas. A gravidez dela foi emocionante, porque sua melhor amiga, Megan Faramuska, de 34 anos, também engravidou na mesma época. Faramuska e o namorado moravam a cerca de 265 quilômetros de distância, em Houston, Texas. Heidi e Faramuska se conheceram uma década antes, enquanto frequentavam o Instituto Bíblico do Texas, em Columbus, Texas. As melhores amigas já haviam cogitado dar à luz no mesmo dia. Mas isso não aconteceu. Quando Heidi deu à luz Margot em 26 de novembro de 2019, Faramuska estava no quarto do hospital. Ela foi a 4ª pessoa a segurar o bebê depois de Heidi. Por volta de 8 ou 9 de dezembro de 2019, Faramuska disse a Heidi que ela tinha dado à luz uma menina. Na tarde de 12 de dezembro de 2019, o noivo de Heidi, Shane Carey, chegou em casa e não encontrou ninguém lá. Ele esperava encontrar Heidi e Margot no apartamento. O mais estranho era o apartamento estar destrancado. O carro dela estava no estacionamento e a cadeirinha no apartamento. Shane ligou para várias pessoas, mas não achou Heidi. Por volta das 19h30, ele registrou o sumiço de Heidi e do bebê. A polícia observou que os suprimentos para cuidar do bebê foram deixados no apartamento. Shane também insistiu que Heidi não abandonaria o filho mais velho deles. A polícia suspeitou imediatamente que Heidi não escolheu desaparecer. Shane cooperou totalmente com os investigadores. Eles perguntaram a Shane sobre as pessoas em suas vidas, e ele contou sobre Megan Faramuska. Shane explicou que Heidi e Faramuska estiveram grávidas ao mesmo tempo. Ele disse que viram a barriga de Faramuska crescer. Shane mencionou algo estranho que aconteceu com Faramuska quando Margot nasceu. Faramuska estava no quarto do hospital quando o bebê nasceu. A 3ª pessoa a segurar o bebê foi o pai de Shane. Mas quase imediatamente, Faramuska exigiu segurar a criança, porque disse que precisava ir embora. A família achou estranho que ela apressasse um avô a parar de segurar a neta pela primeira vez. Uma pessoa que morava no condomínio tinha acabado de instalar câmeras do lado de fora de casa e permitiu que a polícia revisasse as imagens. Na manhã do dia 12 de dezembro, a câmera registrou um carro de 4 portas de cor clara, parecido com um Nissan Versa, entrando no condomínio e seguindo em direção ao fundo do complexo, onde Heidi morava. A polícia sabe que Faramuska dirigia um Nissan Versa cinza claro.
No dia 18 de dezembro de 2019, 6 dias após o desaparecimento da mãe e da filha, uma mulher entrou em contato com a polícia. Ela disse que viu algo incomum no estacionamento do condomínio de Hyde na manhã em que ela e o bebê desapareceram. Uma mulher chegou em um veículo e ela viu outra mulher com um bebê pequeno caminhando até o carro. A mulher com o bebê entrou no banco de trás enquanto segurava o bebê. A mulher achou estranho, porque o motorista saiu em alta velocidade antes que o bebê tivesse tempo de ser colocado na cadeirinha. A mulher analisou um reconhecimento fotográfico que incluía uma foto de Megan Faramuska do perfil dela no Facebook. A testemunha disse que tinha de 60% a 70% de certeza de que ela era a mulher que chegou no veículo. A polícia acessou o histórico de buscas na internet de Faramuska ligado à conta do Gmail dela. Na noite em que Hyde e Margo desapareceram, ela pesquisou, abre aspas, motivos para alerta Amber, fecha aspas, e depois, abre aspas, alerta Amber emitido, Austin, fecha aspas. No dia 14 de dezembro de 2019, ela pesquisou, abre aspas, corpos encontrados em Austin, Texas, fecha aspas. Além disso, entre 11 de novembro e 18 de dezembro, ela pesquisou no Google alguma variação do nome de Hyde Broussard. Pelo menos 162 vezes. A polícia descobriu que o telefone de Faramuska estava perto da casa de Hyde no dia do sequestro. Em 19 de dezembro de 2019, uma semana após o desaparecimento de Hyde e Margo, a polícia e o FBI começaram a vigiar Faramuska, que morava em Houston, com seu namorado, Christopher Green. Eles viram Green entrar em seu carro, um Nissan Armada, e dirigir até uma loja de departamentos Target próxima. Ele foi visto comprando roupas e fórmula para bebê. Após comprar os itens, os investigadores o abordaram e interrogaram sobre sua relação com Faramuska. Ele disse que começaram a namorar 3 anos antes, mas terminaram em março de 2019, na época em que ela engravidou. No entanto, mesmo tendo terminado, eles continuaram morando juntos. Ele disse que viu a barriga dela crescer com o tempo. Ele disse que no dia 12 de dezembro de 2019, ela saiu para ir à praia com a prima e não voltou para casa naquela noite. Green contou que ao voltar do trabalho no dia seguinte, encontrou Faramuska em casa, que pediu para ele não ficar bravo. Ela explicou que entrou em trabalho de parto e teve o bebê. A menina estava em uma das camas. A unidade de análise comportamental do FBI suspeitava que o sequestrador poderia estar fingindo uma gravidez. Os investigadores perguntaram a Green se já tinha visto a barriga nua de Faramuska após ela engravidar. Ele disse que não tinha visto. Como eles tinham terminado, ele não havia em nenhum estado de nudez. Eles mostraram a Green o panfleto de desaparecida de Margo. Ele disse, abre aspas, essa é a bebê que está na minha casa, fecha aspas. Enquanto Green estava na Target, Faramuska saiu de casa. Um ranger do Texas se aproximou e perguntou sobre o bebê. Ela disse que deu à luz em um centro de parto em uma cidade próxima a Houston, mas não conseguia se lembrar do nome da unidade. Ela mencionou que deu à luz no dia 12 de dezembro e que Green conheceu o bebê no dia 13 de dezembro, mas depois disse que tinha levado o bebê para casa no dia 12 de dezembro. O guarda florestal questionou a discrepância e ela admitiu que não esteve em Austin. Uma busca foi realizada na propriedade de Faramuska e quando um investigador se aproximou do Nissan Versa de Faramuska, ele notou um cheiro terrível. No porta-malas do carro havia uma bolsa de viagem. Dentro da bolsa de viagem estava o corpo sem vida de Hyde Broussard, de 33 anos. Depois, constatou-se que ela foi estrangulada até a morte com uma coleira de cachorro. A bebê Margo foi encontrada na casa, ilesa. Megan Faramuska, de 34 anos, foi presa e acabou sendo acusada de assassinato. Após quase 4 anos, Faramuska confessou o assassinato. Ela foi condenada a 55 anos de prisão.
Nunca foi revelado exatamente o que aconteceu na manhã de 12 de dezembro de 2019. Farah Mouska teria atraído Heidi para seu carro. É possível que tenha sido sob o pretexto de conhecer o bebê dela, que ela afirmava ter dado à luz dias antes. Ela então foi morta em um local desconhecido, e Farah Mouska fingiu que Margot era seu bebê. No momento desta gravação, Megan Farah Mouska, de 40 anos, está cumprindo sua sentença na unidade William P. Hobby, em Marlin, Texas. Ela será elegível para liberdade condicional em junho de 2057, quando terá 61 anos de idade. Número 1. Brian Winchester. Jerry Michael Williams, que era conhecido como Mike, nasceu em outubro de 1969 em Bradfordville, Flórida. Sua família trabalhadora economizou para que ele e o irmão estudassem em uma escola cristã particular. Na adolescência, Mike namorou Denise Merrill, colega de escola. Ele também se tornou o melhor amigo de Brian Winchester. Brian estava namorando outra estudante, Kathy Thomas. Os dois casais frequentemente saíam juntos. Após estudarem, depois de cursarem o ensino médio juntos, todos foram juntos para a Universidade da Flórida, em Tallahassee. Mike se formou em ciência política e planejamento urbano. Após se formar, trabalhou como avaliador de imóveis. Brian conseguiu um emprego na companhia de seguros do pai dele, vendendo seguros. Brian e Kathy se casaram pouco depois de se formarem em 1994. Mike e Denise se casaram em 16 de dezembro de 1994. 5 anos depois, Denise deu à luz uma filha, Ainsley. 16 de dezembro de 2000 foi o 6º aniversário de casamento de Mike e Denise. Naquela manhã, Mike saiu para caçar patos. Ele começou esse hobby no ensino médio. Denise e Mike planejavam comemorar a noite. Eles iam para uma pousada. Porém, Mike não voltou para casa naquela tarde ou à noite. Na manhã seguinte, várias pessoas, incluindo seu melhor amigo, Brian Winchester, e o pai de Brian, foram até o Lago Seminole, onde Mike gostava de caçar patos. O Lago Seminole fica na divisa entre a Flórida e a Geórgia. Encontraram a caminhonete dele estacionada numa área isolada perto do lago. O barco dele flutuava perto da margem da Flórida. O motor não estava ligado. Não havia nada de errado com o motor e ele estava cheio de combustível. Nenhum outro vestígio de Mike foi encontrado no lago. Foram feitos mapas e buscas para encontrar o marido de 31 anos e pai de uma criança. Vasculharam a área de 10 acres por 44 dias, mas não acharam mais nada. Presume-se que Mike pilotava o barco quando bateu em um toco na água e foi lançado para fora. Mike tinha o hábito perigoso de usar botas de pesca no barco sem colete salva-vidas. As botas de pesca são perigosas, pois podem encher de água e dificultar que a pessoa nade até a superfície. Depois, os jacarés comeram o corpo de Mike. 6 meses depois, em junho de 2001, um pescador encontrou as botas de Mike boiando no Lago Seminole. A área foi vasculhada e no fundo do lago encontraram sua jaqueta com uma licença de caça. No final do mês, a esposa de Mike, Denise, declarou ele como morto. Normalmente, na Flórida, alguém precisa estar desaparecido por 5 anos ou mais para ser declarado morto. Mas o juiz considerou o macacão impermeável de pesca e a jaqueta evidências suficientes de que Mike estava morto. A decisão permitiu que Denise começasse a receber os benefícios da morte dele, incluindo 1,75 milhão de dólares em seguro de vida. A situação não agradou a várias pessoas. A mãe de Mike, Cheryl, ficou muito perturbada. Ela não acreditava que seu filho se afogou e foi devorado por jacarés. Por exemplo, 10 acres do lago na área foram vasculhados durante 44 dias. Como botas e casacos foram achados 6 meses depois?
Por que não foram achados na busca inicial? Outro grande problema foi a teoria de que o corpo teria sido devorado por jacarés. Notavelmente, as botas de pesca e a jaqueta estavam em perfeito estado e não mostravam nenhum sinal de que um jacaré as tivesse tocado. Além disso, Mike raramente ia caçar sozinho. Por que ele fez isso naquele dia? Cheryl, mãe de Mike, pressionou pela reabertura do caso. 4 anos depois que Mike desapareceu, em 2004, o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida, também conhecido como FDLE, concordou em investigar o caso. Diversos investigadores notaram algo errado. O caminhão do Mike estava em um local de desembarque improvisado. Se Mike tivesse saído com seu barco dali, ele teria que arrastá-lo pela lama até a água. Perto dali, havia rampas de concreto que teriam facilitado para ele colocar o reboque do barco na água. Na noite em que Mike desapareceu, uma tempestade atingiu a região. Se o barco ficasse na água a noite inteira, o vento provavelmente o levaria para o lado da Geórgia do lago. Mas o barco dele foi achado no lado da Flórida do lago. Outro problema é este: ele bateu em um toco, caiu na água e se afogou. O barco foi achado com o motor desligado e cheio de gasolina. Se Mike caísse do barco, o motor continuaria funcionando. O fabricante do motor disse que, sem ninguém pilotando, o barco teria ficado dando voltas em círculos até acabar a gasolina. Além disso, o barco não mostrava sinais de colisão com um toco. Outro problema era a teoria de que jacarés comeram o corpo. Mesmo quando jacarés comem um corpo humano, deixam vestígios. Mesmo assim, não havia prova física de que Mike esteve no lago. Ou seja, 6 meses depois, acharam suas calças impermeáveis de pesca e a jaqueta impecáveis. Sua licença de caça de papel, que estava no bolso da jaqueta, estava intacta e facilmente legível. Outro grande problema com a teoria é que Mike desapareceu em dezembro. Jacarés do norte da Flórida não se alimentam no inverno. O FDLE continuou investigando, mas havia outro problema. Não havia evidências de que um crime havia sido cometido. Então o caso ficou parado. Em dezembro de 2005, algo incomum aconteceu e chamou a atenção dos investigadores. Em 3 de dezembro de 2005, quase 5 anos após o desaparecimento de Mike e o 6º aniversário de casamento dele com Denise, Denise se casou novamente. Ela se casou com Brian Winchester, melhor amigo de Mike. Brian e sua esposa, Kathy, se divorciaram em 2003. Depois que Brian e Denise se casaram, Brian se mudou para a casa que Mike havia comprado e onde morava, e ele se tornou padrasto da filha dele, Ainsley. Uma coisa que as pessoas notaram é que cerca de 6 meses antes de Mike desaparecer, Mike e Denise fizeram um seguro de vida de $1 milhão para Mike. Na época, isso não parecia incomum porque o salário de Mike era de 6 dígitos. Olhando para trás, muitos acharam estranho, principalmente porque a compra foi feita por meio de Brian, que vendia seguros. Em 2007, o FDLE concluiu que Mike Williams provavelmente não se afogou e que seu corpo provavelmente não foi devorado por jacarés. Sua esposa e seu melhor amigo podem estar envolvidos no seu desaparecimento. Mas não existia evidência física do que aconteceu com Mike Williams, de 31 anos. Então, em 2007, após 3 anos de investigação, eles arquivaram o caso. Brian e Denise permaneceram casados até 2012, e então Denise deixou Brian. Brian tinha sido um marido controlador. Denise também achava que Brian era viciado em sexo. Ela suspeitava que ele poderia estar participando de festas sexuais regadas a drogas com profissionais do sexo em um trailer que os pais dele possuíam. Brian ficou triste porque Denise o deixou e ele esperava reatar. No entanto, essa esperança foi destruída em 2015, quando Denise entrou com o pedido de divórcio.
Brian se recusou a aceitar o divórcio e tentou convencer Denise a voltar com ele. Na manhã de 5 de agosto de 2016, Denise estava saindo de casa de carro. De repente, Brian, escondido no banco de trás, pulou para o banco do passageiro. Ele estava armado com uma arma de fogo. Denise entrou no estacionamento de uma farmácia e estacionou seu SUV. Denise disse a Brian o que ele queria ouvir, que voltariam a ficar juntos. Ela prometeu não chamar a polícia. Ela aceitou que ele dirigisse de volta até o carro dele, estacionado perto da casa dela. Antes de Brian sair do carro, ele pegou alguns itens no banco de trás e colocou em uma mochila. Os itens eram uma lona plástica e um borrifador de água sanitária. Denise foi imediatamente até a delegacia e denunciou o incidente. Brian foi preso no mesmo dia em seu escritório. Ryan foi acusado de sequestro e, se condenado, poderia pegar prisão perpétua. Mas, em dezembro de 2017, Ryan concordou com um acordo judicial. Ele se declarou culpado pelo sequestro de Denise. Ele foi condenado a 20 anos de prisão. Dias após a condenação, a polícia anunciou que os restos mortais de Mike Williams foram encontrados e confirmaram seu assassinato. O que o público não sabia é que 2 meses antes de Brian se declarar culpado pelo sequestro, em outubro de 2017, os investigadores fecharam um acordo com ele sobre o assassinato de Mike. Ele teria imunidade pelo assassinato de Mike se fornecesse informações que levassem à abertura de um processo ou à localização dos restos mortais de Mike. Em 9 de outubro de 2017, Brian confessou o assassinato de seu melhor amigo. Eles estavam no lago e ele o empurrou para dentro da água. Ele pensou que as botas calça de pesca estavam cheias de água e que tinha se afogado, mas Mike conseguiu se agarrar a um toco de árvore que saía da água. Então ele atirou na cabeça dele com uma espingarda calibre 12. Ele recolheu o corpo e colocou na parte de trás do seu SUV. Ele foi até uma loja e comprou uma pá. Ele foi até o Lago Carr, a cerca de 98 quilômetros do Lago Seminole, e enterrou o corpo. Na manhã seguinte à tempestade, ele retornou ao Lago Seminole e recolocou o barco na água. Ryan indicou onde estava o corpo de Mike. Encontraram os restos mortais de Mike enterrados e o DNA confirmou sua identidade. Apesar de encontrarem os restos de Mike, ninguém foi acusado nos meses seguintes. Uma pessoa que ficou incomodada com isso foi Kathy, ex-esposa de Brian. Apesar do que aconteceu entre ela e Denise, elas continuaram amigas. Kathy entrou em contato com os investigadores e contou a eles sobre uma conversa que teve com Denise, que a deixou perturbada. A conversa aconteceu pouco depois que Brian foi preso por sequestro. Denise pediu que ela enviasse uma mensagem ao pai de Brian para que ele a repassasse a Brian na cadeia. Denise queria que Brian soubesse que ela não estava contando nada. Kathy sabia que era sobre o assassinato de Mike. Após falar com a polícia, Kathy aceitou usar um gravador oculto e conversou com Denise. Denise confirmou que pediu a Kathy para avisar que ela não estava falando. 8 de maio de 2018 foi o 19º aniversário de Ainsley, filha de Mike e Denise. Denise planejava levar a filha para jantar. Em vez disso, ela foi presa por assassinar seu marido 17 anos e meio antes. Denise Williams foi a julgamento em dezembro de 2018. A testemunha principal foi Brian Winchester. Brian afirmou que ele e Denise iniciaram um caso em outubro de 1997, 3 anos antes do assassinato. Brian afirmou que Denise não queria o divórcio por suas crenças religiosas. Eles acharam melhor que Mike estivesse morto. Eles achavam que, ao empurrá-lo no lago, não estariam exatamente cometendo um assassinato. Em vez disso, caberia a Deus decidir se ele viveria ou morreria quando caísse. Também faria parecer que a morte dele foi um acidente.
Brian contou que tudo saiu do controle quando se agarrou à árvore, entrou em pânico e atirou no melhor amigo. Ryan afirmou que as decisões dele e de Denise foram mútuas, mas Denise liderou o assassinato. Kathy também testemunhou que Denise pediu para ela passar a mensagem para Brian. A gravação da conversa que ela teve com Denise foi reproduzida no tribunal. A defesa destacou que não havia nenhuma prova física. A defesa argumentou que a prova mais incriminadora era o depoimento de Brian Winchester. No tribunal, a defesa perguntou a Brian se ele era assassino e mentiroso, e ele confirmou. A defesa ressaltou que Brian fez um acordo judicial em troca de imunidade no caso de assassinato e pegou apenas 20 anos por sequestro, embora pudesse receber prisão perpétua. Se condenado por assassinato em primeiro grau, poderia ter pegado pena de morte. O julgamento durou 4 dias e o júri deliberou por 8 horas. Denise Williams foi condenada por todas as acusações. Denise recebeu inicialmente prisão perpétua. Em novembro de 2020, a acusação de assassinato contra Denise foi anulada. Parece que os 3 juízes consideraram insuficientes as provas de que Denise ajudou a cometer o crime. Eles acreditaram que ela ajudou a planejar o crime, mantendo sua condenação por conspiração para assassinato. Em setembro de 2021, ela foi novamente sentenciada a 30 anos de prisão. No momento deste vídeo, Denise Williams, de 56 anos, está cumprindo sua sentença no Centro de Recepção Feminino da Flórida, em Ocala, Flórida. A data prevista para sua libertação é janeiro de 2046, quando ela terá 75 anos de idade. Brian Winchester, de 55 anos, está cumprindo pena na Instituição Correcional de Madison, em Madison, Flórida. A data prevista para sua libertação é julho de 2036, quando ele terá 65 anos. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, agradeceríamos muito se você se inscrevesse no canal. Não se esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado novamente por assistir.